Ó, desafio para vocês que estão no relacionamento. Quer saber se você ainda tem atração por ele, pelo parceiro que você tem? Pega ele batendo um papo com um amigo, conversando com alguém na rua, num dia que ele se arrumou e vocês saíram de casa, foi na igreja, tá no barzinho. Se afasta um pouco e dá uma olhadinha para ele. Olha para ele como se fosse um homem que você nunca tivesse visto na sua vida. Observa a postura dele, observa como ele fala, observa o sorriso, passa perto, vê se está cheiroso. Olha a dica de ouro aí. Observa o cabelo, observa Nem nele, cabelo tem. vê se tem aquelas coisas, observa a barba, a boca, o jeito que ele trata as pessoas, o jeito dele andar, o jeito solto de ser, ou o jeito tímido de ser. Observa e vê, busca nele, tenha um olhar que busca as coisas que te atraem. E veja se você encontra. Perguntas interessantes que vieram aqui. Ideia? E quando o desejo é só por uma pessoa? Se você está com essa pessoa, não tem importância. O problema é se você só tem desejo por uma pessoa e você não está com ela. Aí a gente vai pensar o seguinte: você tem uma história mal resolvida, você se apaixonou pela ideia de estar com essa pessoa, ou ela foi a única pessoa que promoveu o prazer sexual real em você. E aí você não consegue se libertar disso. Agora, tem uma situação pior, gente. A situação pior é a seguinte: não tenho mais desejo pelo meu marido. Ou então, Deia, estou sentindo atração por outros homens, menos pelo meu marido. E aí? Como é que a gente aborda essa questão da mulher que já não sente mais atração pelo parceiro dela? Quantas mulheres aqui têm um parceiro? Quantas mulheres aqui estão num relacionamento? Quantas? Eu não vou falar só para as mulheres que estão no relacionamento, não, mas para vocês é muito importante. Agora, quem não está no relacionamento, talvez já esteve ou em breve vai estar. Então, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês sobre desejo. Quem aqui está no relacionamento? Bastante gente. Serve muito para vocês, mas serve para as outras mulheres que ainda vão entrar em relações. E que isso serve para que vocês também entendam por que muitas vezes a sua relação lá de trás não deu certo. Olha o que eu vou falar agora sobre perder o desejo pela pessoa que está com você. Primeira coisa, quando a gente está apaixonado, lembra do desejo da paixão? Um desejo louco, alucinante, que o cara não precisa nem tocar em você, que você tem desejo por ele o tempo todo? Esse desejo, esse tesão, essa vontade que você tem por ele, ela é uma vontade hormonal. Isso é químico, isso não é amor. Isso não é amor, isso é químico. Esse desejo, essa loucura, essa obsessão. Que loucura. Essa obsessão, gente, obsessão é o seguinte: você fala da pessoa o tempo inteiro, o assunto não tem nada a ver com a pessoa, você mete o nome da pessoa no meio. Você acabou de ver a pessoa, falar com a pessoa, você saiu do carro, entrou em casa, você já quer a pessoa de novo. É a compulsão por ela. Eu estou falando desse estágio de paixão. Ele é químico. E o desejo que a gente tem nessa fase, a gente chama de desejo espontâneo. O que é isso? Ele acontece, ele não precisa de nada para acontecer. Ele se forma em você, ele jorra de você, ele sai pelos seus poros, ok? Ele é quase um squirting. Olha os comentários. Esse é o melhor desejo. Que saudade disso. Quem dera. Há quanto tempo? Eu vivi isso. Gente, isso passa. Isso passa, isso é para passar, porque se isso não passasse, o nosso corpo ia entrar em colapso, porque a gente não conseguiria viver com essa paixão. E aí, quando isso passa, a gente fica como aquela criança que perdeu o brinquedo. A gente fica meio sem graça, porque aquilo era muito bom, aquilo dava adrenalina para a gente. E aí a gente começa, ou isso passa e você separa da pessoa, ou isso vai se convertendo num amor. Não significa que o seu desejo vá deixar de existir, mas o seu desejo, ele transforma de um desejo espontâneo para um desejo que é responsivo, que é aquele desejo de quando vocês já estão ali há um tempo juntos, geralmente uns 2 anos em diante. Algumas pessoas até menos. Por que é que ele passa? Porque é uma química. Essa química, ela serve para atrair as pessoas.
Isso não pode se manter, porque isso não é saudável. A natureza fez isso para que você possa se atrair com uma pessoa e gerar um vínculo nesse período. À medida que a química da paixão vai passando, se vocês têm um vínculo forte, vocês começam a desenvolver amor. O amor, a gente já tem um outro hormônio, que é a ocitocina, que mantém um vínculo mais afetivo. Vocês continuam tendo desejo e atração pelo outro? Sim. Algumas pessoas muito, outras pessoas pouco. Mas o fato é que, na grande maioria das vezes, o desejo da mulher diminui bastante. E o desejo dela passa a ser um desejo responsivo. O que significa isso? Que essa mulher vai ter desejo como resposta a algum estímulo. Eu vou contar a história do frentista. Antes, você não precisava de nada. Nada. Seu tanque estava cheio o tempo todo. Na verdade, assim, ó. Na verdade, seu carro andava sozinho. É igual do Tesla que bateu hoje. Cara, você não precisa de nada. Agora, depois, quando o seu desejo passa a ser responsivo, você precisa abastecer o seu carro. E aqui vem uma grande diferença dos homens e das mulheres. Por quê? O homem, quando ele está muito apaixonado, lá no comecinho, a libido dele não sobe muito. A libido dele diminui um pouquinho e ele fica mais romântico. Fica mansinho. Fica mansinho, carinhoso. Baixo, abrindo a porta do carro. Ele fica observador. Tratando bem a sogra. E aí é um momento em que a libido da mulher subiu, a libido do homem abaixou e os dois ficam mais ou menos ali, ó, com a mesma disposição sexual. Só que depois da mulher cai, a do homem sobe e aí vem essa diferença. E aí a gente precisa lidar com ela. Chega um momento em que, para as mulheres, para os casais em que isso acontece, é hora do homem trabalhar para despertar a libido nessa mulher. Ai, que saco! Olha, se o homem acha chato seduzir uma mulher, esse homem precisa rever o conceito dele de mulher, de sexualidade, de relacionamento. Porque seduzir uma mulher é para ser uma coisa gostosa, ok? Mesmo que seja muito mais trabalhoso do que era inicialmente. Então agora, eu e o Jal estamos juntos há 8 anos. E agora eu não ando mais sozinha. Meu carro lá, elétrico, acabou a energia e agora eu preciso abastecer o meu combustível. Eu tenho a minha libido natural. Quando eu tô no meu período fértil, eu quero Jal a todo momento, certo? Ainda rola aquele desejo da curiosidade, aquele desejo instintivo. Ainda tem uma série de desejos, mas a maior parte do tempo, o que manda aqui na relação é o quê? É o desejo responsivo. Para isso, eu preciso que o Jal faça algumas coisas para que o meu desejo responda às atitudes do Jal. Eu vou dar um exemplo. Homens que estão aqui e mulheres que estão aqui, não é para você esfregar o clitóris da sua mulher para que ela tenha desejo. Não é uma lâmpada mágica para fazer 3 pedidos. Goza. Olha só. Na minha mão. Estimular o desejo de uma mulher não é estimular uma mulher sexualmente. Estimular uma mulher sexualmente é um processo de excitação. A gente está falando de gerar na mulher vontade de fazer sexo. Eu vou usar essa linguagem porque ela é muito melhor. O homem é capaz de gerar na mulher vontade de fazer sexo. Ou seja, se sua mulher não quer fazer sexo com você, provavelmente você tem uma boa parcela de responsabilidade nisso. Ok? Parcela, estou dividindo. Até porque eu não sei o contexto de todos os casais. Então, hoje, eu preciso que seja abastecido o meu tanque, porque o Jal tem sobrando. Às vezes eu preciso abastecer o combustível dele. Gente, isso acontece. A troca, né? Às vezes, ó, quem tem mais, vai dar mais. Boa. Se eu tô com mais tesão, que o Jal tá cansado ou estressado, ou não tá numa fase boa, eu vou ter que seduzir o Jal. Mais combustível. Eu vou ter que passar combustível pro Jal. E se eu tô no meu dia a dia ali, e o Jal tá com mais desejo, o Jal precisa me abastecer. Ou seja, tem que haver essa troca constantemente. Aí, beleza, eu tô lá no meu desejozinho responsivo, não tô no meu período fértil, não tô lá a loba instintiva.
que o Jal vai fazer para despertar a minha vontade de fazer sexo? É isso. É isso, amor. Eu vou contar a história, eu acho que no Já Sem Filtro eu contei, e eu queria repetir, porque tem uma galera diferente aqui. Eu fui frentista por quantos anos? 12 anos. Puta experiência 12 anos magnífica. frentista. 12 anos servindo as pessoas. E tinha algumas coisas que eu tive que apanhar para aprender. A seduzir, convencer, a cuidar. Por quê? Frentista geralmente não é visto, não é reparado pelo cliente. Geralmente ele chega, bom dia, o cara continua a conversa com a mulher ou com os filhos, dá a chave, você vai lá, coloca a mangueira de combustível, entrega a chave, boa tarde, valeu. Geralmente é assim, um atendimento no posto de gasolina, certo? E a Déia falou de colocar... Lembra o casamento de vocês, isso? E a Déia falou de colocar combustível. Só colocar combustível, às vezes, não é suficiente. Então, assim, o que eu fazia quando trabalhava no posto para atrair o olhar das minhas clientes e dos meus clientes, claro. Atrair o olhar. Olha o que o Jal fazia. Atrair o olhar dos meus clientes e das minhas clientes. Eu colocava a mangueira. Mais das clientes, né? Eu dava, né, bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, senhora. Colocava a mangueira, já estava abastecendo o tanque, já estava servindo, beleza? Enquanto eu colocava a mangueira, eu fazia o quê? Tirava o pininho do pneu, calibrava para ele, abria o capô do carro, levantava o capô. A bateria ali que faz o carro pegar estava cheio de zinábrio, eu pegava uma escovinha, escovava, tirava o zinábrio, passava um pano, olhava o nível do óleo, sabe, olhar o óleo do carro para ver se está legal, a água para não ferver o motor e estourar tudo. E eu dava uma limpada no para-brisa, sabe o para-brisa? Para minha cliente, o meu cliente, a minha mulher enxergar melhor o mundo, a vida, a estrada que vem pela frente. Então, eu estava lá, abastecendo, mas só abastecer não era suficiente. Então, eu continuava ali a servir, né? Aí eu ainda falava assim, gostaria de colocar um aditivo a mais, uma gasolina, né, V-Power, o Pódio, que é a gasolina de avião. Então, a gente sempre oferece uma coisa a mais. E eu tinha esse cuidado. E eu tinha um cuidado muito especial quando eu trabalhava em posto de gasolina. Eu trabalhava de bonezinho, e eu jogava o bonezinho no chão. Eu batia a palma para os clientes, falava para os outros funcionários, o que é que esse cliente merece? Uma salva de palmas, o que é que chamava pelo nome? Tá certo? Então, assim, quando você vê um frentista dele, possivelmente ele seja um cara bom de cama. Porque é um cara que aprendeu a servir. Se for um bom frentista. Que aprendeu a cuidar. Porque se for aquele frentista que nem olha para sua cara, coloca o negócio lá, aí tá naquele casamento normal. Da rotina, meia boca. Tem uma coisa muito especial que eu vou contar do meu tempo de frentista. Eu tinha um cliente que ele ia para São Paulo todo dia de manhã, e eu moro em Santos. E ele não dava bom dia para mim. Todo dia ele abastecia, enchia o tanque. Ele não dava bom dia nem boa noite. Eu passei a não dar bom dia, boa noite. Bom dia, na verdade, era 6 horas da manhã, bom dia. Aí eu falei, cara, ele nunca fala comigo, eu também não vou falar com ele. Só que eu atendia ele rápido, ele ia embora. Quando chegava no sábado, era de segunda a sexta isso. Quando chegava no sábado, ele ia para dar uma ducha. E aí ele chegava de chinelão, todo jovenzão, me abraçando, falando comigo, dando a caixinha e falando, pô, irmão, você é sensacional. Mas durante a semana, esse cara não olhava na minha cara, não dava um oi. Eu também não enchia o saco dele. Por quê? Eu entendi a necessidade dele. É 6 horas da manhã. Não vai ficar enchendo o saco da sua mulher de manhã cedo. Calma, deixa ela acordar. Trabalha primeiro para ela. Serve, aprende a servir. Sabe qual é o mal do homem? Que a gente aprendeu a ser servido demais pelas mães. A gente fica tão mal acostumado, é cafezinho da manhã, é almoçozinho, é janta, que quando a gente vai para a cama, a gente só quer ser chupado. A gente não quer chupar. A gente só quer chegar lá, esvaziar o nosso tanque e vazar. A gente precisa servir. Meu, tem um avião para tu pilotar. Você precisa aprender a pilotar esse avião. Você precisa aprender a abastecer essa máquina. Precisa aprender a tirar o pininho. Ontem eu ensinei sobre como tocar no... Fazer a manutenção. Fazer a manutenção, abrir o capô. Ontem eu já ensinou. Ontem eu ensinei a como... Tudo, cuidar para manter ok. Foi tudo ontem, tá, gente? Eu tô contando aqui a história do frentista bom de cama. Vou prestar atenção nos frentistas. Porque, cara, tem que aprender a fazer isso. E a nossa Agora, geração... me diz uma coisa, amor. Qual é a comparação que você faz de toda essa experiência que você viveu como frentista
com uma situação em que uma mulher perdeu o desejo pelo marido, pelo parceiro ou pelo namorado já faz algum tempo. Vamos observar aqui alguns pontos em comum, certo? Você já não vê mais a pessoa, tá ali todo dia. Você não vê, aquilo é comum. Você repete, acorda, almoça, dorme, fala dos filhos, faz compra, e aquilo se torna comum. Você não faz nada que seja diferente. Então você já não olha mais. Aí perguntar, aí fazendo isso a mulher vai ser seduzida? Olha só, se o relacionamento, presta atenção aqui que isso é muito sério, essa pergunta é do Iago, que tá lá no meu grupo de WhatsApp, que é gente boa demais. Se esse relacionamento, ele é minimamente saudável, se ele tem uma coisa essencial, comunicação já não. Antes de comunicação tem um processo chamado interesse. Se você tem um interesse genuíno por essa pessoa, se você gosta desse ser humano, se você quer cuidar dele, por mais que as implicações, por mais que as lombadas da vida, a sujeira, a poeira no para-brisa, a sujeira que entra no pneu, o zinabre na bateria, por mais a gasolina suja que faz com que o carro engasgue. Você abastece e cai de novo, o pneu esvazia, às vezes ele fura. E você tem que estar lá. Se minimamente houver interesse de ambas as partes, por exemplo, os meus clientes me viam. Eu parei de ser um cara que não era visto, porque geralmente ninguém olha para frentista, para ser um cara visto pelos meus clientes. Eu era tão visto pelos meus clientes que todo final de ano, toda a equipe queria trabalhar comigo. Por quê? Final de ano, eu ganhava mais dinheiro do que o meu salário. Era o dobro do que eu ganhava de salário. E frentista não ganha tão mal não, tá? Por causa de periculosidade, uma série de fatores aí. Eu ganhava o dobro de caixinha. E toda a equipe que trabalhava queria mudar de horário para estar comigo. Por quê? Porque era uma caixinha coletiva e a caixinha vivia cheia de dinheiro. Era 100, 200, 300. Mas por que eu era visto? Presta atenção, você que está nesse relacionamento e não é visto. Por que eu era visto? Porque eu não era visto. Eu precisava fazer algo para ser visto. Você acha que quantos clientes não me via? Mesmo eu trabalhando, fazendo o processo todo, tinha cliente que não me via, que ele é tão egoísta, tão orgulhoso, tão dono de si, tão nariz em pé, que não me via, mesmo eu servindo. Esse casamento não faz sentido. Ele não tem vida longa. Essa relação com esse meu cliente, ela não é uma relação verdadeira, é uma relação só de interesse dele. Ele quer que eu sirva a ele e pronto. Quando eu trago essa comunhão, essa atenção, esse cuidado, eu sou visto pelo meu cliente, eu sou visto pela minha mulher. Quando é verdadeiro, quando é sincero, quando eu olho no olho do cara, e o cara fala, pô, moleque, tu é foda. Ah, mas tem mulher que não vai ver. Vai ter mulher que não vai ver. Vai ter homem que não vai ver. Não faz sentido essa relação. Ela não vai se sustentar. Não vai durar. Mas a gente está falando do quê? A gente está falando daquelas mulheres que perdem o interesse e o desejo pelo marido. Você se viu um pouco em tudo que o João falou e que a gente falou? Você conseguiu se enquadrar, se enxergar nesse desenho do João? Você não é obrigada e você não é responsável por se manter interessada num parceiro a troco de nada. A gente se interessa por aquilo que é interessante para a gente. Ou seja, se seu parceiro te estimula, se seu parceiro te seduz, se ele mantém isso aceso em você, é muito mais fácil você ter vontade de fazer sexo com ele. Por que é importante falar isso? Para que a mulher não se sinta culpada. Ai, meu Deus, eu não desejo mais o meu marido. E o que seu marido faz para que você tenha desejo por ele? Honestamente, a maior parte vem dele. Não tem que vir de você. Agora, você tem sim aquilo que você precisa fazer para manter a sua libido de maneira geral em alta. A sua libido de maneira geral. Por quê? Tem mulher que perde a libido. E tem mulher que perde a libido pelo parceiro. E ela começa a sentir atração em quem? Em outros homens. E ela começa a sentir culpa. Agora eu falo para você. Lá atrás, quando você estava namorando com esse cara, presta atenção. Lá atrás, quando você estava namorando com esse cara, vocês experimentaram a química da paixão, você teve desejo por ele? Tive ideia. Ok. Se lá na química da paixão você já não teve desejo por ele, depois é que você não ia ter mesmo. Muita gente fica achando que relacionamento
tem que ser... Ai, relacionamento é cumplicidade, relacionamento é amizade, relacionamento é afetividade, juntos, velhinhos para sempre. Mas relacionamento também é desejo sexual, ok? Por quê? Vai eu e o Jal ficar junto? O Jal não gosta tanto de sexo assim. Mas ele gosta de bater papo, a gente é amigo, a gente faz um monte de coisa legal juntas. Mas eu sou fogosa, eu quero paixão, eu quero sexo. E o Jal não. Vai chegar um momento que, pelo fato da paixão e o sexo e o desejo serem coisas muito importantes para mim, na verdade, pelo fato de serem coisas essenciais para mim, eu vou começar a sentir falta. E o Jal não tem para me dar. Nunca teve, não é da natureza dele. Ele pode até se esforçar, ele pode tentar fazer uma coisa ou outra com as nossas conversas. Aí o que vai acontecer? Aí eu começo a olhar lá para fora. Em algum momento eu vou começar a olhar lá para fora. Aí eu vou receber mensagens como essa de hoje. Eu sinto atração por outros homens. Aí eu tenho que perguntar para essa mulher: o que é que te atrai nos outros homens? Ela me fala: cara, qualquer coisa me atrai nos outros homens. Basta não ser meu marido para eu me sentir atraída. O que acontece aqui? Essa mulher já tomou aversão ao parceiro. Esse cara já se tornou tão irmão, tão pai ou tão sem graça que essa mulher não consegue ver nele um homem. Você quer saber? Ó, desafio para vocês que estão no relacionamento. Quer saber se você ainda tem atração por ele, pelo parceiro que você tem? Mesmo se passou muito tempo, mesmo se vocês não estão numa época muito boa, quer saber se você tem desejo por ele? Pega ele batendo um papo com um amigo, conversando com alguém na rua, num dia que ele se arrumou e vocês saíram de casa, foi na igreja, tá no barzinho. Se afasta um pouco e dá uma olhadinha para ele. Olha para ele como se fosse um homem que você nunca tivesse visto na sua vida. Observa a postura dele. Observa como ele fala. Observa o sorriso. Passa perto, vê se está cheiroso. Olha a dica de ouro aí. Observa o cabelo. Observa nele. Vê se tem aquelas coisas. Observa a barba, a boca, o jeito que ele trata as pessoas, o jeito dele andar, o jeito solto de ser, ou o jeito tímido de ser. Observa e vê, busca nele. Tenha um olhar que busca as coisas que te atraem. E veja se você encontra.